Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui novamente com Vinícius Aguiar aqui em mais um vídeo sobre a teoria de FNAF. Desta vez com o Spark the Dog, que é a teoria que vocês pediram bastante desde lá do vídeo do finalzinho de dezembro, onde bateu os 100 inscritos do FNAF 4. Opa, sou eu de novo. Dessa vez com a foto do Spark the Dog ao invés do Golden Freddy. Sim, ele está abdicando de seus costumes estadaníticos para fazer as fotos de perfil com a gente aqui. Ele era o Golden Freddy do último vídeo aí pra vocês. Com certeza. Todo assunto que eu aparecer aqui eu vou mudar de foto de perfil. Bom, basicamente o Spark the Dog a gente vai apresentar aqui, ele era uma teoria, a gente pode considerar ele talvez seja a primeira teoria de FNAF, porque ele é de FNAF 1, lá de agosto de 2014, quando eu e o Vinícius fizemos aniversário. Então, literalmente, né? Nós dois fazemos aniversário em agosto. Sim, exatamente. Eu faço 2, tu faz 18? Não, né? Dia 7, dia 7. 7, nossa, não veio. 7 de agosto. Que faz 18 que eu lembro, enfim. A teoria basicamente veio de um cara chamado Cold Abir. Ele tá desaparecido atualmente, não desaparecido literalmente, porque a conta dele tá desativada, né? Até do próprio Facebook e tudo mais, que é o que era mais ativo na época, né? Sim, sim. E basicamente fez um personagem totalmente não canônico e não oficial. Ele enganou todo mundo direitinho. Criou um personagem de cachorro que aparecia na câmera 5, teoricamente no FNAF 1. E enganou todo mundo, cara. É um personagem que não existe no jogo, nunca existiu. E muita gente caiu e cai até os dias atuais, até os dias de hoje. Exatamente. Aí você tá, mas de onde veio isso? Então, basicamente tem uma certa. Existe sim uma certa. Um certo comando que tu pode fazer acessando tal número de câmeras em tal horário do jogo, onde ele vai acabar aparecendo na câmera 5, que é a Parts and Service, né? Lá na portinha, bem do ladinho ali, vai aparecer ele ali. Era suspeito que ele fosse a quinta criança na época, porque o Golden Freddy era meio desaparecido ainda na época, né? O pessoal não tinha certeza de nada na época, era bem no começo das teorias. E pensava-se que ele fosse sim a quinta criança morta. Tanto que como ela foi totalmente destroçada, ela não sobrou nada dela, era a explicação para ele não atacar o jogador nem aparecer muito, né? Sim, sim, sim. Muitos personagens não atacavam o jogador, como o endoesqueleto, onde eles só se mexiam nas cenas. Também tem os panfletos nos corredores do jogo e etc. Então ele era o suspeito de ter a quinta criança, como se fosse uma espécie de easter egg. E o Golden Freddy não era muito visível para todo mundo. Muita pouca gente tinha visto ele naquela época. Tanto é que a primeira teoria é essa do Spark the Dog, né? Então muita gente acreditava nisso. Não tinha match patch, não tinha nada ainda. Nem os Sim, Souzones tinham entrado no barco ainda. Nessa época ele tava sequer jogando o jogo ainda, na verdade. Tanto que na verdade naquela época, por não ter nem match patch, nada, os primeiros a gravar sobre o FNAF ainda era youtubers gringos, como tá aparecendo aí na tela. E no Brasil mesmo tinha zero interação com isso. Tanto que eu acho que foi o Alanzoca ser o primeiro a gravar sobre. sim, sim. Tanto é que depois do Alanzoca que foi tendo o grande destaque que FNAF teve. Ali na época de Soulzones, PlayStation, Core, Mr. Guinness, aparecendo essas pessoas. Exatamente. Tanto é porque o Alanzoca ele já era famoso há bastante tempo já, né? O Alanzoca, cara, grava desde que o The Last of Us 1 teve DLC, então ele já tem uma grande carreira pelo YouTube e foi ele que trouxe aí pra gente o FNAF como um jogo bem famoso. Mas basicamente essa teoria foi desbancada, porque não é nada oficial. O próprio Scott Calvin, a gente acabou vendo alguma vez, que ele mesmo desbancou a teoria porque era algo muito absurdo, né? Era muito teorizado, tanto que a maioria das imagens que tu vê do Spark the Dog na teoria é muito photoshopada, dá pra ver na cara, como essa mesmo que ele tá usando de perfil aí, dá pra ver. Sim, sim, pra quem não sabe a aparência do Spark the Dog, é essa que tá na minha foto de perfil e que provavelmente o Max vai botar na edição aí, passando na tela. Essa é a foto do Spark the Dog. Eu vou botar na tela agora pra vocês uma comparação de como ele seria aos olhos dos fãs na câmera 5 e de como ele seria no photoshopado. Tá aí pra vocês agora, como vocês estão vendo, dá pra ver que boa parte do corpo dele parece muito com o do Fox e com o do Freddy, dá pra ver que ele tem uma montada entre eles só pra deixar um corpo pra ele. E na foto ali oficial da câmera,
Dá pra entender até um pouquinho, porque parece mesmo que ele tem um focinho ali, aquela boca ali. Se não fosse do Fox, ia ser muito de um cachorro mesmo. Sim, sim, muita gente se confundia com outros personagens. Eu mesmo, quando eu li pela primeira vez, eu achei que era o Bonnie. Achei que era o Bonnie, depois pensei que era o Fox, e só depois que eu fui ver que é um animatrônico totalmente diferente de todos os principais. Exatamente, era realmente alguma coisa muito estranha, porque nenhum deles era muito parecido com aquela fisionomia ali. E aí acabou-se sim dando origem ao Spark the Dog com o usuário Code Beer que trouxe essa ideia pro fórum, né? Sim, sim. Então a gente pode concluir que a primeira teoria de FNAF é uma grande mentira. É, bom, na maioria delas demorou muito até o Matchpad trazer uma teoria oficial que dissesse alguma coisa que fosse realmente validável, assim, né? Acho que a primeira mesmo que a gente pode considerar boa é a do Chuck E. Cheese, que o Scott Calton se inspirou nos acidentes que houveram lá, né? Isso mesmo. E com o PlayStation. Exatamente. A gente vai acabar alguma hora chegando no FNAF 1 e falando sobre essa teoria. Vai demorar porque o FNAF 1, na verdade, na timeline do FNAF em lore, demora muito pra chegar lá. Mas em algum momento vocês vão ver a gente falando sobre isso. Sim, sim. Na ordem cronológica passa por outros FNAFs ainda até chegar no FNAF 1. É tipo o quarto jogo que a gente vai ter que falar ainda. Então vai demorar um pouquinho ainda, vai demorar uns 3 vídeos. Mas basicamente isso, vocês pediram bastante pra gente falar dessa teoria. Teve uns 3 comentários disso lá na teoria do FNAF 4 que vocês queriam. E é basicamente isso mesmo. É isso, pessoal. Tchau, tchau. Falou galera, até mais e valeu.